Teste som, 1, 2, 3, gravando, luz, câmera, ação. É isso aí, né, pessoal? Estou aqui muito contente, porém, quero comentar com vocês que esse vídeo foi muito difícil de ser elaborado, de ser gravado, porque requereu muitos estudos. E o estudo foi exatamente sobre a Lei Maquila, ou a Lei de Maquila, o Regime Maquila, como vocês queiram falar. Nós vamos nos aprofundizar mais um pouco sobre isso, falar especificamente sobre a Lei Maquila no Paraguai. Afinal de contas, o que é a Lei Maquila? A Lei Maquila é um regime econômico que tem uma eficiência fiscal muito considerável. Então, vocês já sabem isso como funciona. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem que pagar muitos impostos, você tem que pagar taxas, pagar várias coisas que você precisa fazer aqui no Brasil, que nessa Lei Maquila você tem várias isenções. Eu só não sei ainda por que muitos grandes empresários, investidores já não começou a se mexer e investir nisso lá no Paraguai. Aqui eu quero contar para vocês que eu estudei bastante e tudo que eu trago aqui eu trago sobre estudos, inclusive oficiais. Apesar de que se alguém falar ao contrário, eu sempre respondo com algo oficial. Vamos lá, o que é a Lei Maquila, onde ela surgiu, o que é isso e onde ela existe. Inclusive existe no Brasil. A Lei Maquila foi criada no México nos anos 1933, alguns falam 1965, pelo que eu estudei foi em 1933 quando ela foi criada. Para quê? Para atrair investidores no setor industrial e também nesses setores industriais gerarem empregos para os seus locais. Então, por exemplo, o México não tinha indústria, ele atraiu investidores estrangeiros para trazer a sua indústria no país, com algumas isenções fiscais, alguns benefícios, para que pudesse gerar empregos para os seus locais. E no Paraguai, essa lei Maquila foi criada em 1997 e ela atua como um regime econômico que é bem conceituado, regulado e administrado pelo Ministério de Indústria e Comércio, lá no Paraguai, ok? E lá existe um conselho dentro do Ministério de Indústria e Comércio chamado de Consejo de Maquila, que é eles que regulam tudo isso e eles que leem os projetos que as empresas, as pessoas apresentam para esse órgão. Então vamos lá contar para você como realmente funciona. Eu vou tentar falar numa linguagem bem simples, bem comum, bem coloquial, bem do dia a dia, sem juridiquês, digamos assim, para que vocês possam entender. Como eu um leigo que não entendo muitas coisas, vou tentar explicar através da minha perspectiva o que eu aprendi com isso aqui. Vamos lá, então é assim, se você quiser fazer parte da Lei Maquila no Paraguai, você precisa criar um projeto e levar para o Ministério da Indústria e Comércio. Lá dentro tem, como eu falei, um conselho, algo assim, alguém que analisam ali, que vai analisar aquilo ali, um time especial que vai analisar esse projeto e vai dizer se é bom ou não para que você tenha esse incentivo. E isso é um dos benefícios, porque se você tiver esse incentivo, você pode levar, por exemplo, tudo que você tiver para começar a fazer lá o seu trabalho. E ao longo do vídeo eu vou contando tudo, tenham paciência comigo. Se talvez eu não consiga comunicar direito, peço para vocês ajuda. Inclusive, se vocês quiserem ajudar o canal, eu quero muito fazer sim um curso de comunicador para comunicar melhor vocês e vocês entenderem o máximo possível. Mas acredito que aqui vocês vão entender muito bem. Bom, você indo lá e apresentando o seu projeto, você vai entrar nessa lei Maquila. E um dos benefícios importantíssimos para o investidor é que ele pode trazer da sua matriz, por exemplo, seus maquinários, seus equipamentos, trazer tudo que ele puder, levar, por exemplo, você aqui do Brasil, você tem uma empresa aqui no Brasil, uma indústria, e aí você quer, por exemplo, fazer essa indústria lá no Paraguai. Então você vai lá, apresenta o seu projeto, ele é aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, você pode ingressar com seus insumos, os seus maquinários, os seus equipamentos, sem taxa alguma. Olha só que interessante, sem nenhuma taxa. Você vai entrar lá no Paraguai, você não vai ter nenhuma taxa para isso. Eu até escrevi algumas coisas aqui
que fala assim, né? O objetivo é muito simples. O Paraguai pretende com isso trazer investimentos e promover a geração de empregos e, sobretudo, fortalecer o setor industrial. Para vocês terem noção como é interessante. Então, a partir do momento que você entra na Lei Maquila, levando lá os seus projetos, que eu já expliquei para você, primeiramente, elaborar o projeto, criar o projeto. Chegando lá no Paraguai, você vai procurar o setor Ministério de Indústria e Comércio e lá você vai apresentar o seu projeto e uma equipe que estiver lá dentro, que chama de Conselho de Maquila, vai analisar e vai dar o sinal verde para você. E quando dá o sinal verde, eu até escrevi aqui, ó. Então, existe um regulamento que é o principal benefício para qualquer investidor. Existe um regulamento, já que isso fará possível que traga o seu capital. Então, você pode levar o seu capital, o seu conhecimento, os seus equipamentos e não vai ficar à deriva. Quer dizer, você pode levar tudo isso e você não vai ficar abandonado. Você vai ter incentivo, vai ter ajuda, porque o objetivo do Paraguai é gerar emprego. Então, ele vai também indiretamente injetar nessa sua empresa, nessa sua economia para que ela cresça, porque se ele já aprovou é porque tem interesse, entendeu? E aqui ainda fala assim, não vai ficar à deriva, mas que sim vai ter um acompanhamento e segmento principalmente pelo governo. Isso seria apenas por um lado. Então, assim, a partir do momento que foi aprovado, então você já tem esse benefício de levar seu conhecimento, seu capital, seus equipamentos, seus maquinários e não vai ficar sozinho. O governo também vai ter um segmento, acompanhamento ali, o governo, né, para te ajudar. Isso é só um lado. Agora aqui, uma vez que o projeto for aprovado, existem outros benefícios. E isso aqui é muito legal, preste bastante atenção. Existe outro benefício. Eu estou olhando aqui porque eu anotei um pouco, porque minha cabeça é meio, digamos assim, né? Bom, qual que é outro benefício? E aí você me pergunta, mas para que eu possa fazer tudo isso, eu preciso ter cédula paraguaia, preciso ter RUC? E a resposta é não, você não precisa. Pode ser o mesmo presidente, por exemplo, você tem a sua empresa aqui, você tem um presidente aqui, ou você mesmo é o presidente. E aí você entrou na lei da Maquila, foi aprovado. Você pode continuar sendo presidente da sua empresa lá no Paraguai sobre a lei da Maquila. E agora você fala, mas eu vou ter que pagar imposto por isso, o que é que eu tenho que fazer, tudo mais. A gente vai vendo aqui que eu vou lendo aqui o meu roteiro também, que eu marquei porque são muitas informações. E aqui fala assim, como, por exemplo, que possa ser o mesmo presidente da matriz que está no exterior, pode vir também presidir essa empresa de forma local. E não precisa de um sócio local. Olha só que interessante. Então você é um presidente aqui do Brasil, você vai lá no Paraguai e você não precisa ter um sócio local lá. Você mesmo pode representar a sua empresa sendo um estrangeiro, desde que isso seja aprovado dentro da lei Maquila. Não há essa imposição de representante legal e que ele esteja no local para representar a sua empresa, por exemplo. Quando a gente quer abrir uma empresa, uma sociedade normal, sem ser a lei de Maquila, se você, por exemplo, não quiser tirar os seus documentos, você precisa ter um representante legal lá para que a sua empresa esteja funcionando. Nesse caso, não precisa. Nem trabalhando para ele, porque isso ele mesmo pode fazer, entendeu? Ou pode também trabalhar em um joint venture, acho que é assim que fala, joint venture, é algo, não sei o nome em inglês, tá? Que é o que realmente existe, né? Isso é o que mais existe. E ainda eu escrevi aqui que fala assim, por outro lado, tem também a capacitação e a mão de obra paraguaia, que está sumamente acessível. Isso é muito interessante. Então você vai lá no Paraguai, o terceiro benefício já praticamente, né? Você vai lá, vai montar a sua empresa, você mesmo vai ser o presidente, não precisa ter um representante legal lá. Então, pelo que eu entendo, você também não precisa ter documentação paraguaia, porque você foi aprovado na Lei Maquila e você está levando a sua empresa para o Paraguai do estrangeiro. Você está sendo uma empresa estrangeira lá. Então você não precisa de ter ninguém te representando lá, você mesmo pode ser o presidente. E aí você chega também na mão de obra qualificada paraguaia, que é um bastante incentivo, que é uma população muito jovem. 70%, por exemplo, dos paraguaios tem menos de 35 anos de idade, 70% da população. Então, a população jovem, crescente, que está aberta ao aprendizado e você pode ter uma mão de obra fácil, acessível,
e uma mão de obra que você pode qualificar. Por exemplo, uma pessoa com 35 anos, 5 anos que ela está na sua empresa, ela vai ter uma qualificação muito boa, porque você vai investir nisso e tudo mais. E agora, finalizando, vamos ver como que funciona. E isso aqui é muito importante. Custos. Que custos que eu tenho? Para você importar insumos, matéria-prima, tudo que for para poder fazer esse trabalho lá no Paraguai, esse produto, você tem zero custos, você não paga nada, é livre, é isento. Mas a lei requer que você importe os produtos, faça um produto e exporte. Esse produto só serve para exportação. Então, beleza, você não pagou nada de imposto, você importou lá matéria-prima, tudo para criar o seu trabalho na sua indústria e você exportou. Quando você exportar, quanto que é o imposto de exportação? E olha só que coisa muito engraçada, eu dou até risada quando eu vi isso. É 1% do IVA. 1% do IVA. E isso ainda pode retornar para você. Conforme você vai fazendo lá, você pode ter um retorno do IVA pago, algo assim. A gente vai abordar isso em outro vídeo. Mas você não vai pagar nada para importar insumo. E quando você exportar, você vai pagar 1% do IVA, 1%. E aí, o que é que você está esperando, sabendo de tudo isso, para ir lá no Paraguai e montar a sua empresa? Abençoar muitas pessoas, dando para elas a oportunidade de trabalhar e levar sustento para a sua família e ter uma vida digna. Com a sua empresa que você vai montar lá pagando 1% de imposto somente na exportação. E os custos de importação você não vai ter nada, vai ter os custos lá para trabalhar ali. Mas tudo que você importar, você não vai pagar nada. E quando você exportar, vai ser somente 1%. E agora preste bem atenção aqui. Se você quiser saber sobre como empreender no Paraguai, como investir no Paraguai em terrenos, fique com esse vídeo aqui para você assistir ele até o final.